A gente já usou aqui a expressão audiência pública. Tem audiência pública no Senado, tem audiência pública na Câmara, tem audiência pública às vezes na Anvisa e às vezes tem também nos órgãos estaduais e por aí afora. Mas afinal, o que é exatamente uma audiência pública? Quem que pode participar? A professora Virgínia Machado, que é professora de Direito Público da Uni Arnaldo de Belo Horizonte, está aqui conosco. Professora Virgínia, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Todas ouvintes e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Professora, então, o primeiro passo. O que é exatamente uma audiência pública? Bom, inicialmente a gente tem que perceber que em uma democracia, a participação popular, ouvir a população, é um instrumento extremamente necessário e válido para a tomada das decisões públicas. Então, uma audiência pública é uma das maneiras em que a população, em que o cidadão pode participar dessas decisões, desses negócios públicos dentro da gestão da administração. Então, é uma espécie de uma reunião informal que é feita por algum órgão ou pelo Poder Legislativo para debater sobre a formulação de uma política pública. Então, por exemplo, eu estou aqui numa Secretaria de Saúde e estamos tentando implementar uma política pública de saúde voltada para um grupo social específico. Nós aqui somos gestores, nós temos a noção técnica, a realidade, o como funciona, talvez eu precise ouvir a população. Então faz-se uma audiência pública, né? As comissões da Câmara dos Deputados, do Senado, elas também promovem audiências públicas para saber, antes de dar um andamento, a sequência num projeto de lei, o que a população acha, o quanto que isso vai impactar, né, dentro daquela população. Um outro exemplo que a gente tem de audiência pública se dá antes de fazer grandes empreendimentos, né? Antes da administração fazer grandes obras, ouve-se aquela população justamente para tentar entender o tamanho do impacto, a receptividade, tá certo? Porque esses impactos vão influenciar a vida dos indivíduos. Então, a gente tem aqui um instrumento de consulta popular, né, de debate popular entre o poder público e os administrados. Professora Virgínia, uma audiência pública tem força decisória? Ela decide alguma coisa? Ou ela apenas faz uma ata e encaminha para quem tem o poder de decisão? Como é que é isso? Isso. Força decisória, não. Mas a gente tem que lembrar, como eu disse logo no início, que estamos em uma democracia, em que a vontade do povo ela tem que se prevalecer. Então, se numa audiência pública o povo se mostrou extremamente descontente, aquele grupo social se mostrou totalmente contrário àqueles interesses, talvez seria de bom tom que o legislativo, se for um projeto de lei que a gente estiver debatendo, por exemplo, que o legislativo leve em consideração esses anseios populares, ou faça modificações nesse projeto, ou pense melhor antes de dar continuidade. Mas de falar que é capaz de travar uma pauta, de travar uma política pública de acontecer, não, isso a gente não tem. Professora Virgínia, muitas vezes tem audiência pública em Brasília e algumas pessoas são convidadas e têm a hospedagem e a passagem paga. Então não é tão pública, né? Como é que nós vamos acessar Brasília? A pé? Realmente é um desafio. O que acontece? Algumas comissões, né, da Câmara dos Deputados, elas precisam fazer audiências públicas para debater algum tema que venha a se tornar uma lei, né? Estamos com uma tramitação de projeto de lei, tá certo? E precisamos transformar isso em lei, porém a legislação, os regimentos internos exigem audiência pública. E a depender, né, da situação em concreto que esteja sendo debatida ali, eu preciso de setores sociais específicos para participar dessa audiência pública. Então, é feita essa convocação, né, e esses setores vão participar dessas audiências, vão debater, porque do contrário, como você mesmo disse, né, Brasília,
a localização, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, vocês estão em São Paulo, para ir até lá não é um bate e volta qualquer, existe todo um dispêndio de dinheiro, de tempo e etc. E como há uma necessidade, o poder público convoca, né, e auxilia nesse sentido das pessoas estarem lá durante esse evento. Perfeito. Professora Virgínia Machado, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço, ótimo dia. A professora Virgínia Machado é professora de Direito Público da Universidade Unianal de Belo Horizonte. Eu reproduzi só um pedacinho, então, dizendo o seguinte, olha, a audiência pública tem sim uma importância muito grande, mas não tem poder decisório. Desafio. O que acontece? Algumas comissões, né, da Câmara dos Deputados, elas precisam fazer audiências públicas para debater algum tema que venha a se tornar uma lei.